está na questão da investigação. Como eu disse, né, nós mostramos esse caso desde o início muito bem, da modelo Aline, aqui de Piracicaba, e ela estava desaparecida há praticamente 2 semanas. E de repente o caseiro de um sítio, olha aqui, justo onde o carro foi encontrado, a polícia tinha passado, não viu o carro, o nosso polido tinha passado, não viu o carro, porque o carro caiu no meio de uma mata. E o caseiro de uma fazenda lá viu, chegou perto, viu o carro e também viu o corpo da modelo. E aí imediatamente chamou a polícia. O carro estava aqui no interior de São Paulo, entre Santa Bárbara do Oeste, onde ela morava, e Piracicaba, onde ela tinha ido fazer ido lá num bar. Tudo leva a crer que ela se acidentou, mas nesse momento ela perdeu o controle do carro, rodou, o carro mas deixa eu só falar uma coisa. A nossa Fabiola, Polido foi lá 100 vezes, não achou o carro. A Fabiola, na hora que achou o carro, Fabiola estava do lado. Põe as imagens para mim. Olha aí a Fabiola. Ela está exatamente, ela chega na hora. Me dá o carro também. Ela chega também. Na hora que ele passava aqui com os 2 filhos... Ela chega na hora. Não pode tirar a Fabiola, me dá o carro, por favor. Aí, ó, ela chega na hora em que o carro, olha o carro da modelo, completamente destroçado, né? E a Fabiola viu esse homem aí, pelo que eu entendi, é o caseiro. Põe no Cidade. Por volta de 10h30 da manhã, um morador da região, caseiro de um sítio que fica bem distante aqui da pista da rodovia, estava passando com os 2 filhos. Ele tinha saído do sítio e iria até um aterro que fica aqui próximo. E na mesma hora que ele passava aqui com os 2 filhos, eles estavam olhando para baixo, para essa região, e avistaram um carro. Esse caminho que o senhor fez hoje e que viu o carro, é um caminho que você faz sempre? Não, hoje foi coincidência, nós viemos para ver o aterro. E foi que encontramos o carro. Na mesma hora, eles já chamaram um carro da DE, um funcionário da fiscalização de rodovias que passava na hora e disse, olha, tem um carro caído ali, acho que aconteceu algum acidente. E aí esse funcionário, na mesma hora, desceu, olhou, ele já sabia que a modelo estava desaparecida e também sabia das características do carro da modelo. Na mesma hora, esse funcionário olhou e acionou a polícia militar. Então, vários policiais militares, polícia civil, polícia rodoviária, todos trabalhando em busca dessa informação e pela placa eles confirmaram que realmente é o carro da modelo. Mas o mais incrível é que eles passaram de avião aqui e não acharam o carro, né? Procurando e não acharam. E o local, por ser realmente fundo, pela rodovia não tem visibilidade? Nenhuma. Para mim, eu parei o carro uns 200 metros para trás, do barranco lá mesmo eu não consegui ver nada, nem a olho nu. Assim, não dá para ver só que era uma lata de carro. Só dá para ver que era um carro mesmo, a hora que eu desci aqui perto. Entendi, estava bem escondido. Estava muito escondido, bem escondido mesmo. O carro estava caído neste buraco aqui. A princípio não viram o corpo da modelo dentro do carro. E eles tentavam entender exatamente se o carro teria sido jogado aqui ou se foi um acidente. Provavelmente um acidente de trânsito, mas não se descarta nenhuma possibilidade até então. O que deixou a polícia mais à frente dessa hipótese do acidente é que o corpo dela também foi encontrado aqui, estava embaixo do carro. A polícia acredita que ela tentou sair pelo vidro. Ali aquela marca que vocês estão vendo é exatamente onde o corpo da modelo Aline Furlan foi encontrada já em estado de decomposição. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O carro estava exatamente aqui, mas várias peças desse carro da modelo foram encontradas espalhadas nessa região que fica em um sítio. Como vocês podem ver, aqui é um sítio que fica bem na beira da rodovia. A princípio, a polícia trabalhava com as informações preliminares.
de que no dia 14 de julho, por volta de 8h30 da noite, a modelo Aline Furlan saiu de casa, encontrou com alguns amigos em uma cachaçaria e de lá teria voltado para casa. Essa rodovia aqui, justamente nessa altura do quilômetro 147, é uma das opções de caminho que a modelo teria da cachaçaria para casa. A polícia agora investiga porque o último sinal do celular dela, que foi rastreado, foi dado na região de Canavial. Foi feito buscas na área, que é bem distante do local onde o corpo e o carro da modelo foram encontrados. Tudo leva a crer que esse acidente tenha ocorrido na noite do desaparecimento, até pelo estado que o corpo foi encontrado. Agora chega o pai da modelo, do local onde foi encontrado o corpo e o carro. Ele está olhando, uma dor muito grande. Vai falar com ele. Está sendo segurado por 2 pessoas, acompanhado também pela advogada, olhando, analisando o carro da filha, como foi encontrado, o local onde o corpo estava. Nesse momento, o pai, com muita dor, observa exatamente onde o corpo da filha foi encontrado e tenta entender o que aconteceu. Agora, o seu Adilson, pai da modelo, está sendo amparado aqui por amigos. Ele não consegue falar, ele não consegue dar entrevista. É o momento do choque, da dor. Há muitos dias com a esperança de encontrar a filha viva. E agora o choque de realidade. Ele veio, fez questão de vir até o local onde o corpo da modelo e o carro foram encontrados. Ele veio até aqui para saber e tentar entender o que aconteceu. E ele agora está sendo amparado pela família, pela advogada, aqui por parentes. Está sendo levado ali pela polícia para casa, não tem condições de falar. A gente tentou conversar com ele, mas ele não consegue falar nada. Ele está em choque, ele não chora, ele não fala, ele está em choque. Ele não consegue exatamente dizer a dor que ele está sentindo nesse momento, que é o momento em que ele vê realmente que a filha não está mais aqui. Então é um momento muito difícil para o pai, seu Adilson. A dona Creuza, a mãe, não veio até o local. Ela está em casa, também sendo amparada por parentes, por amigos, porque ela não teve condições de chegar até o local onde o corpo da filha foi encontrado. A família agora se prepara para o enterro. Ninguém da família quer falar. Dona Creuza, mãe, seu Adilson, pai, nesse momento estão em choque. Eles acabaram de receber a informação da morte da filha. A esperança era encontrá-la viva. Nesse momento, eles estão tendo um choque de realidade, não querem conversar com a imprensa. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, todos trabalhando aqui na área onde o corpo da modelo foi encontrado. O carro foi guinchado, levado para o pátio da delegacia. Dentro do carro foi visto também pela polícia uma garrafa de água. O celular dela não foi encontrado até esse momento. Essa região foi feito buscas pelo Águia várias vezes. É uma região de Piracicaba, do local onde ela desapareceu, mas bem longe do local onde foi feito o rastreamento e que eles perceberam que foi dado o último sinal do celular da modelo. Então o mistério da morte ainda continua. A polícia continua trabalhando nas investigações. E é esse mistério que o nosso polido vai buscar resolver. Por quê? Porque durante todo o tempo, né, ele buscou o assunto e não há, para a polícia, em princípio, houve um acidente. Ela perdeu o controle e caiu. Ok, mas perdeu um controle como? Em que horário? Ela tinha bebido? Havia outra substância no organismo dela, além do álcool? Alguém estava do lado dela? De repente, um outro carro esbarrou no dela? E quando eu digo esbarrou, eu digo o seguinte: esbarrou de propósito. Como o buraco lá é fundo, e se o carro fosse só empurrado, não teria tanto estrago, né? Pode deixar o carro passando aqui atrás, se quiser. Não teria tanto estrago.
O carro tinha que estar em velocidade. Ok, ela vai na frente. De repente alguém a seguia e de propósito em velocidade deu um toque, ela caiu. São muitas as hipóteses, né? A primeira vista, acidente de trânsito. Ela tinha bebido muito, sei lá eu o quê, blum, 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 caiu. Mas não dá para descartar nesse momento uma perseguição. Não sei a que velocidade ela estava, né? Isso a perícia vai dizer. Mas se alguém me disser que não pode ter sido uma perseguição, ela correndo aqui, pum, um toquinho, ela perde a direção. É por isso que o nosso polido voltou lá. Põe no Cidade. E 17 dias depois do sumiço, surgiu a pista que levou a polícia ao carro. Até então, como pensar que a vítima também estava ali? O que não se viu nem de um helicóptero, seu Nelson percebeu. Eu vi isso daí no repórter, quando aconteceu que... A história, né, da moça desaparecida. É. Mas eu ia imaginar que esse carro ia parar aqui. Não exatamente naquele pedaço de rodovia, mas numa área bem maior de quilômetros quadrados. A antena de celular captou o sinal do telefone de Aline. Mas não foi a polícia que conseguiu essa informação. Quem nos trouxe essa informação foi o irmão da Aline, que ele consultou uma tecnologia americana, pagou uma quantia em dólares para que obtivesse aonde o celular emitiu o último pulso. Detalhe que fez a dúvida crescer e a esperança aumentar. Buscas ocorreram por conta e risco da família, em áreas bem próximas ao local exato, mas nada apareceu. O caseiro, que mora na região há anos, ainda desconfia diante dos fatos. Ela estava correndo de alguém e esse alguém bateu no carro dela e jogou ela lá. Aí ela veio virando piruleta, porque se ela cai sozinha, o carro podia até vir parar por ali. Mas o carro veio parar aqui e bateu, caiu em cima dela. Buraco maior se abriu na família, que teve a certeza da morte de Aline. Já estava tomando conta de toda a família, não saber onde que a Aline se encontra. A mãe, vocês viram em toda a entrevista, vocês acompanharam com a gente. A angústia, ela não dormia, ela não comia, então foi muito difícil para a família. Parentes, a polícia, o Águia da PM, equipes de reportagem, todos passaram pelo trecho, observaram, ninguém viu. Nem mesmo o seu Reinaldo, que mora bem ali. Barulho a gente ouve, né? Mas não vou levantar de madrugada para ver, que se eu soubesse que alguma coisa, eu tinha até levantado para ajudar a socorrer. No dia seguinte, como foi? O senhor veio, andou pelo campo, mas não viu nada? Vi, eu ando sempre aqui na cerca, não vi nada. E caiu em cima dela. Até a manhã de domingo, em que Nelson esteve perto com os filhos, bem mais perto. De lá eu enxerguei o carro aí. O senhor viu de lá? É, de lá eu e mais 2 moleques estavam junto comigo. De lá eu vi o reflexo do carro ali. Achei até que era uma folha de alumínio, porque o mapa não deixa ver direito, né? Aqueles alumínio. Na hora então o senhor teve dúvida, não sabia que era um carro? É, aí eu peguei e desci aqui para confirmar. A informação chegou denúncia anônima. Foi um caseiro que verificou, ele verificou um brilho no mato, ali naquela vala. E eu fiquei sabendo, fui no local. Estar assim bem perto, dentro da enorme cratera que está às margens da rodovia, fica fácil de mostrar por que a visualização é tão complicada. Nem um helicóptero foi capaz de observar o que de fato tinha aqui dentro. O carro de Aline Furlan. Da ponta da rodovia até o ponto exato em que o veículo parou completamente, com a vítima embaixo, são cerca de 100 metros. Seria preciso o carro estar numa velocidade muito alta para chegar até aqui. Por isso a polícia
quase não tem dúvidas de que se trata de um acidente. E mais do que isso, que o carro da modelo capotou inúmeras vezes antes de parar exatamente neste ponto. Analise a dimensão do terreno. O carro dela saiu do chão bem aqui. Olhar de longe gera ilusão. É como se a mata fosse contínua. O matagal que está dentro da vala, aberta pela chuva, é maior que os pés de cana-de-açúcar. As imagens de vídeo e fotografia não conseguem ser 100% fiéis à realidade. Por isso, estar dentro da cratera é tão importante para mostrar em detalhes. A altura é evidente. Daqui, dá para ver um dos pontos de impacto. É esse que está logo aqui atrás, onde o mato está numa coloração diferente, amassado e apontado para esta direção, a nossa. Seria um dos pontos em que o carro bateu e capotou de novo. De lá até aqui, um capotamento e mais outro, pelo menos, até o ponto em que o carro parou. A investigação não está concluída. Faltam laudos de exames periciais para descartar completamente outras hipóteses. Uma das linhas de investigação nossa era o acidente de trânsito. Tanto é que nós pedimos, em 2 oportunidades, o sobrevoo do Águia para nos apoiar. Infelizmente, o local é de difícil acesso e não teve êxito em localizá-la naquela oportunidade. A polícia não afirma, nem descarta, se a modelo estava só, apesar das evidências encontradas no cenário do capotamento. Faltam também respostas que confirmem de quem era o carro visto na gravação de câmeras de segurança a poucos metros da casa de Aline e na mesma madrugada. Causa estranhamento, sim. Causa estranhamento, mas ao mesmo tempo o que pode provar que tenha sido alguma outra coisa seria só a perícia mesmo. A jovem de 28 anos usava aquele vestido preto visto nesta gravação. É a imagem que pai e mãe preferem guardar. De Aline Furlan, alegre, feliz. Mas a questão é uma só. O carro, pelas condições... Bota o carro aqui para mim. Não, põe parado, senão eu não consigo... Trava eu, Edu. Trava, pelo amor de Deus. Eu não sei qual é, frente aqui é a traseira. Repara, é nessa área. Na traseira. Põe aquele negócio aí, ó, que marca. O que é? Tinha um negocinho que eu fazia assim com o dedo e marcava bem. Olha que botaram já com um negócio que atrapalha. É aqui, ó. É nessa área aqui, ó. Põe ali, por favor. É nessa área que a polícia vai trabalhar. Qual é a questão? A perícia, na verdade, é na traseira do carro, se é que isso aí é a traseira, mas é a traseira. O que acontece? É aí que a polícia vai ter que trabalhar, porque a velocidade que o carro vinha tinha que ser muito alta, muito alta. A perícia vai esclarecer a velocidade do carro e ver se aí na traseira tem alguma mancha de outro carro. A mancha de uma outra tinta, para o cara dar um totozinho por trás numa perseguição. Ou, conta pra mim, alguma câmera de segurança da rodovia para ver se ela estava sendo seguida. Para ver se ela estava sendo seguida e aí ela perdeu, fora o que ela ingeriu. Né, o que ela... E aí ingeriu é a palavra certa. Tomou álcool, havia alguma outra questão no organismo para saber exatamente o que fez. Podia até vir parar por ali, mas o carro veio parar aqui e bateu, caiu em cima dela. Buraco maior se abriu na família, que teve a certeza da morte de Aline. Já estava tomando conta de toda a família, não saber onde que a Aline se encontra. A mãe, vocês viram em toda aquela entrevista, vocês acompanharam com a gente. A angústia, ela não dormia, ela não comia.
então foi muito difícil para a família. Parentes, a polícia, o Águia da PM, equipes de reportagem, todos passaram pelo trecho, observaram, ninguém viu. Nem mesmo o seu Reinaldo, que mora bem ali. Barulho a gente ouve, né? Mas não vou levantar de madrugada para ver, que se eu soubesse que alguma coisa, eu tinha até levantado para ajudar a socorrer. No dia seguinte, como foi? O senhor veio, andou pelo campo, mas não viu nada? Vi, eu ando sempre aqui na cerca, não vi nada. E caiu em cima dela. Até a manhã de domingo, em que Nelson esteve perto com os filhos, bem mais perto. De lá eu enxerguei o carro aí. O senhor viu de lá? É, de lá eu e mais 2 moleques estavam junto comigo. De lá eu vi o reflexo do carro ali. Achei até que era uma folha de alumínio, porque o mato não deixa ver direito, né? Aqueles alumínio. Na hora então o senhor teve dúvida, não sabia que era um carro? É, aí eu peguei e desci aqui para confirmar. A informação chegou denúncia anônima. Foi um caseiro que verificou, ele verificou um brilho no mato, ali naquela vala. E eu fiquei sabendo, fui no local. Estar assim bem perto, dentro da enorme cratera que está às margens da rodovia, fica fácil de mostrar por que a visualização é tão complicada. Nem um helicóptero foi capaz de observar o que de fato tinha aqui dentro. O carro de Aline Furlan. Da ponta da rodovia até o ponto exato em que o veículo parou completamente, com a vítima embaixo, são cerca de 100 metros. Seria preciso o carro estar numa velocidade muito alta para chegar até aqui. Por isso a polícia quase não tem dúvidas de que se trata de um acidente. E mais do que isso, que o carro da modelo capotou inúmeras vezes antes de parar exatamente neste ponto. Analise a dimensão do terreno. O carro dela saiu do chão bem aqui. Olhar de longe gera ilusão. É como se a mata fosse contínua. O matagal que está dentro da vala, aberta pela chuva, é maior que os pés de cana-de-açúcar. As imagens de vídeo e fotografia não conseguem ser 100% fiéis à realidade. Por isso estar dentro da cratera é tão importante para mostrar em detalhes. A altura é evidente. Daqui dá para ver um dos... A polícia militar. Então, vários policiais militares, polícia civil, polícia rodoviária, todos trabalhando em busca dessa informação. E pela placa, eles confirmaram que realmente é o carro da modelo. Mas o mais incrível é que eles passaram de avião aqui e não acharam o carro, né? Procurando e não acharam. E o local, por ser realmente fundo, pela rodovia não tem visibilidade? Nenhuma. Para mim, eu parei o carro uns 200 metros para trás, do barranco lá mesmo eu não consegui ver nada, nem a olho nu. Assim, não dá para ver só que era uma lata de carro. Só dá para ver que era um carro mesmo, a hora que eu desci aqui perto. Entendi, estava bem escondido. Estava muito escondido, bem escondido mesmo. O carro estava caído neste buraco aqui. A princípio não viram o corpo da modelo dentro do carro. E eles tentavam entender exatamente se o carro teria sido jogado aqui ou se foi um acidente. Provavelmente um acidente de trânsito, mas não se descarta nenhuma possibilidade até então. O que deixou a polícia mais à frente dessa hipótese do acidente é que o corpo dela também foi encontrado aqui, estava embaixo do carro. A polícia acredita que ela tentou sair pelo vidro. Ali aquela marca que vocês estão vendo é exatamente onde o corpo da modelo Aline Furlan foi encontrada já em estado de decomposição. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O carro estava exatamente aqui, mas várias peças desse carro da modelo foram encontradas espalhadas nessa região que fica em um sítio. Como vocês podem ver, aqui é um sítio que fica bem na beira da rodovia. A princípio, a polícia trabalhava com as informações preliminares de que no dia 14 de julho, por volta de 8h30 da noite, a modelo Aline Furlan saiu de casa, encontrou com alguns amigos em uma cachaçaria e de lá teria voltado para casa. Essa rodovia aqui, justamente nessa altura do quilômetro 147, é uma das opções de caminho que a modelo teria da cachaçaria para casa. A polícia agora investiga porque o último sinal
do celular dela, que foi rastreado, foi dado na região de Canavial. Foi feito buscas na área, que é bem distante do local onde o corpo e o carro da modelo foram encontrados. Tudo leva a crer que esse acidente tenha ocorrido na noite do desaparecimento, até pelo estado que o corpo foi encontrado. Agora chega o pai da modelo, do local onde foi encontrado o corpo e o carro. Ele está olhando, uma dor muito grande. Vai falar com ele. Está sendo segurado por 2 pessoas, acompanhado também pela advogada, olhando, analisando o carro da filha, como foi encontrado, o local onde o corpo... Está na questão da investigação. Como eu disse, né, nós mostramos esse caso desde o início muito bem, da modelo Aline, aqui de Piracicaba, e ela estava desaparecida há praticamente 2 semanas. E de repente o caseiro de um sítio, olha aqui, justo onde o carro foi encontrado, a polícia tinha passado, não viu o carro, o nosso polido tinha passado, não viu o carro, porque o carro caiu no meio de uma mata. E o caseiro de uma fazenda lá viu, chegou perto, viu o carro e também viu o corpo da modelo. E aí imediatamente chamou a polícia. O carro estava aqui no interior de São Paulo, entre Santa Bárbara do Oeste, onde ela morava, e Piracicaba, onde ela tinha ido fazer ido lá num bar. Tudo leva a crer que ela se acidentou, mas nesse momento ela perdeu o controle do carro, rodou, o carro tá, mas deixa eu só falar uma coisa. A nossa Fabiola, Polido foi lá 100 vezes, não achou o carro. A Fabiola, na hora que achou o carro, Fabiola estava do lado. Põe as imagens para mim. Olha aí a Fabiola. Ela está exatamente, ela chega na hora. Me dá o carro também. Ela chega também. Ela chega na hora. Não pode tirar a Fabiola, me dá o carro, por favor. Aí, ó, ela chega na hora em que o carro, olha o carro da modelo, completamente destroçado, né? E a Fabiola viu esse homem aí, pelo que eu entendi, é o caseiro. Põe no Cidade. Por volta de 10h30 da manhã, um morador da região, caseiro de um sítio que fica bem distante aqui da pista da rodovia, estava passando com os 2 filhos. Ele tinha saído do sítio e iria até um aterro que fica aqui próximo. E na mesma hora que ele passava aqui com os 2 filhos, eles estavam olhando para baixo, para essa região, e avistaram um carro. Esse caminho que o senhor fez hoje e que viu o carro, é um caminho que você faz sempre? Não, hoje foi coincidência, nós viemos para ver o aterro. E foi que encontramos o carro. Na mesma hora, eles já chamaram um carro da DE, um funcionário da fiscalização de rodovias que passava na hora e disse, olha, tem um carro caído ali, acho que aconteceu algum acidente. E aí esse funcionário, na mesma hora, desceu, olhou, ele já sabia que a modelo estava desaparecida e também sabia das características do carro da modelo. Na mesma hora, esse funcionário olhou e acionou. Alguém estava do lado dela? De repente, um outro carro esbarrou no dela? E quando eu digo esbarrou, eu digo o seguinte, esbarrou de propósito. Como o buraco lá é fundo, e se o carro fosse só empurrado, não teria tanto estrago, né? Pode deixar o carro passando aqui atrás, se quiser. Não teria tanto estrago. O carro tinha que estar em velocidade. Ok, ela vai na frente. De repente alguém a seguia e de propósito em velocidade deu um toque, ela caiu. São muitas as hipóteses, né? A primeira à vista, acidente de trânsito. Ela tinha bebido muito, sei lá o que, blum, 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 caiu. Mas não dá para descartar nesse momento
uma perseguição. Não sei a que velocidade ela estava, né? Isso a perícia vai dizer. Mas, se alguém me disser que não pode ter sido uma perseguição, ela correndo aqui, pum, um toquinho, ela perde a direção. É por isso que o nosso polido voltou lá. Põe no Cidade. E 17 dias depois do sumiço, surgiu a pista que levou a polícia ao carro. Até então, como pensar que a vítima também estava ali? O que não se viu nem de um helicóptero, seu Nelson percebeu. Eu vi isso daí no repórter, quando aconteceu que... A história, né, da moça desaparecida. É. Mas eu ia imaginar que esse carro ia parar aqui? Não exatamente naquele pedaço de rodovia, mas numa área bem maior de quilômetros quadrados. A antena de celular captou o sinal do telefone de Aline. Mas não foi a polícia que conseguiu essa informação. Quem nos trouxe essa informação foi o irmão da Aline, que ele consultou uma tecnologia americana, pagou uma quantia em dólares para que obtivesse aonde o celular emitiu o último pulso. Detalhe que fez a dúvida crescer e a esperança aumentar. Buscas ocorreram por conta e risco da família, em áreas bem próximas ao local exato, mas nada apareceu. O caseiro, que mora na região há anos, ainda desconfia diante dos fatos. Ela estava correndo de alguém e esse alguém bateu no carro dela e jogou ela lá. Aí ela veio virando piruleta, porque se ela cai sozinha, o carro... Estava, nesse momento, o pai, com muita dor, observa exatamente onde o corpo da filha foi encontrado e tenta entender o que aconteceu. Agora, o seu Adilson, pai da modelo, está sendo amparado aqui por amigos. Ele não consegue falar, ele não consegue dar entrevista. É o momento do choque, da dor. Há muitos dias com a esperança de encontrar a filha viva e agora o choque de realidade. Ele veio, fez questão de vir até o local onde o corpo da modelo e o carro foram encontrados. Ele veio até aqui para saber e tentar entender o que aconteceu. E ele agora está sendo amparado pela família, pela advogada, aqui por parentes. Está sendo levado ali pela polícia para casa, não tem condições de falar. A gente tentou conversar com ele, mas ele não consegue falar nada. Ele está em choque, ele não chora, ele não fala, ele está em choque. Ele não consegue exatamente dizer a dor que ele está sentindo nesse momento, que é o momento em que ele vê realmente que a filha não está mais aqui. Então é um momento muito difícil para o pai, seu Adilson. A dona Creuza, a mãe, não veio até o local. Ela está em casa, também sendo amparada por parentes, por amigos, porque ela não teve condições de chegar até o local onde o corpo da filha foi encontrado. A família agora se prepara para o enterro. Ninguém da família quer falar. Dona Creuza, mãe, seu Adilson, pai, nesse momento estão em choque. Eles acabaram de receber a informação da morte da filha. A esperança era encontrá-la viva. Nesse momento, eles estão tendo um choque de realidade, não querem conversar com a imprensa. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, todos trabalhando aqui na área onde o corpo da modelo foi encontrado. O carro foi guinchado, levado para o pátio da delegacia. Dentro do carro foi visto também pela polícia uma garrafa de água. O celular dela não foi encontrado até esse momento. Essa região foi feito buscas pelo Águia várias vezes. É uma região de Piracicaba, do local onde ela desapareceu, mas bem longe do local onde foi feito o rastreamento e que eles perceberam que foi dado o último sinal do celular da modelo. Então o mistério da morte ainda continua. A polícia continua trabalhando nas investigações. E é esse mistério que o nosso polido busca resolver. Por quê? Porque durante todo o tempo, né, ele buscou o assunto e não há para a polícia, em princípio,
houve um acidente. Ela perdeu o controle e caiu. Ok. Mas perdeu um controle como? Em que horário? Ela tinha bebido? Havia outra substância no organismo dela, além do álcool?